dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, a gente vai falar sobre o trabalho. A gente vai falar como as pessoas antigamente trabalhavam. A gente vai falar sobre algumas profissões também. Só que antes da gente iniciar o nosso vídeo de hoje, como é de costume, eu sempre falo, o que é que a gente vai fazer agora? Uma chamada. E eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes, tá certo, meus amores? Então agora eu vou fazer a chamada e quando eu terminar, a gente vai para o nosso vídeo de hoje, para a nossa aula de hoje. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Evison de Souza Santana e o Ilamis Alex Soares da Silva. Então, gente, vejam só. A gente vai falar sobre o trabalho, vamos falar sobre algumas profissões, só que antes da gente falar sobre algumas profissões, a gente tem que falar sobre o trabalho em si, sobre o que é o trabalho. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de atividades complementares de vocês, porque é nesse livro que a gente tem esse conteúdo, e abrissem na página 18. Vejam só, lá na página 18 do livro da gente de atividades complementares, ele inicia com o seguinte termo: trabalho. Olha só, toda profissão é digna quando o trabalho é feito com amor e respeito ao próximo. Primeiro, a gente considera trabalho como todo aquele esforço, aquela ação, se assim eu posso colocar, que recebe uma remuneração por isso. Exemplo, um médico, ele exerce a sua profissão cuidando das pessoas doentes, mas ele recebe por isso, é a profissão dele. Ele recebe um salário por isso, é um trabalho. Quando eu peço para que alguém faça, vamos botar aqui um exemplo, um kit festa para mim, um bolo, e eu vou pagar aquela pessoa, é um trabalho. Aquela pessoa está me prestando um serviço, ela está fazendo um kit festa para mim, é um trabalho, tá? Quando eu peço que alguém faça para mim um banner, e eu vou pagar por isso, é um trabalho. Ele está fazendo um trabalho. Então, trabalho a gente pode considerar com ações que são remuneradas, né? Como prestações de serviço que são remunerados. É um trabalho, né? E aí, a gente tem alguns exemplos de profissão. O professor, porque ele é muito importante, pois nos ensina com muito amor e dedicação, né? Então, gente, eu lembro de professores meus, de quando eu era pequenininha, quando eu ingressei na escola, eu lembro de professores meus, tá? Até hoje, eu falo com professores meus, tenho contato com professores meus do tempo do meu ensino médio. Até hoje, tá? Com professores do tempo do meu ensino médio, com professores do tempo do meu ensino fundamental, certo? A gente tá tendo uma visita aqui. Pedrinho tá fazendo aqui uma visita a gente, tá? Rapidinho, gente. E aí, gente, todas essas ações, esses serviços que são prestados, que são remunerados, a gente vai nomear como um trabalho. Então, como eu estava falando, né? Tia até hoje tem contato com alguns professores dela, do tempo que tia Carla era pequenininha. Então, até hoje tia tem contato. Então, o professor, ele vai nos auxiliar desde os nossos primeiros anos iniciais na escola até faculdade, né? A gente vai ter professores que vão estar nos instruindo, que vão nos estar ensinando, né? Trazendo novas informações para a gente, né? Então, o educador, ele é muito importante porque eles nos ensinam. E eu quero falar uma coisa a vocês.
Acho que eu nunca comentei a vocês como tia Carla escolheu essa profissão. Eu costumo dizer que eu estava destinada a ser professora, porque eu desde muito pequena eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de me comunicar, né? Eu sempre gostei de estar trazendo novas informações. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu gostava muito de brincar de escolinha. E eu era sempre a professora, eu gostava muito de brincar de escolinha. E quando eu estava no meu ensino médio, a gente fazia um grupo de estudos, né? Eu e meus colegas faziam um grupo de estudos, onde cada um ensinava ao outro aquilo que tinha maior domínio, né? E eu lembro que eu gostava muito de ensinar ensinar assim, ajudar os meus colegas, tirar dúvidas dos meus colegas. Então eu já me via, né? Eu já tinha essa vocação de ser professora. A mãe de tia, ela é professora, ela foi professora, hoje não mais, ela foi professora há muitos anos, a mãe de tia, e eu costumo dizer que eu me inspirei muito da minha mãe para hoje ser professora. Eu adoro a minha área, adoro ensinar, né? Eu acredito que foi predestinado, foi destino. E há muitos anos já que tia Carla ensina, como eu até já comentei com vocês, né? Tia Carla tem alunos hoje que já são casados, têm até filho, tem ex-alunos meus, né? Que hoje já formaram família, né? E olhe que tia Carla tem apenas 25 anos de idade, mas eu comecei a ensinar muito, muito, muito novinha. Tia Carla começou a ensinar nos meus 17 anos, né? Então, assim, eu gosto muito de ensinar mesmo. Amo a minha profissão, de coração, né? Então, adoro ser professora, gosto muito. A gente tem aqui um médico, que ele é muito importante porque pois cuida da nossa saúde. Muito, sim, e uma coisa, deixa eu falar aqui a vocês uma coisa. Gente, é tão gratificante você tá andando na rua e você vê aquele seu ex-aluno e ele vem, ele dá um abraço assim, professora, estou com saudade da senhora, quanto tempo, aquilo que a senhora me ensinou. Eu usei, eu aprendi muito. Quando eu escuto tal coisa, eu lembro da senhora. Já teve várias situações, gente. Eu tive um ex-aluno meu, né? Eu tenho um ex-aluno meu que eu ensinei ele quando ele era 9º ano. E hoje ele está fazendo faculdade no mesmo lugar que tia Carla se formou, lá na UPE. Então eu fico tão feliz de ter ajudado ele, um pouquinho que seja, mas ter ajudado ele naquela caminhada. E toda vez que ele me encontra, ele fica, tia, quanto tempo, muita saudade da senhora. Isso é muito gratificante mesmo. Se fosse perguntar a cada professor histórias que tem com as alunas, vão ser cheias de histórias, porque é muito gratificante. E eu costumo dizer que a gente ensina, mas também aprende muito. Eu aprendo muito com meus alunos. Todo dia é um aprendizado novo. E eu sou muito feliz com a minha profissão. Gosto muito mesmo. Tá? Então vamos continuar. Médico, né? Ele é importante, pois cuida da nossa saúde. O carpinteiro, ele é importante, pois fabrica lindos móveis para o nosso conforto. O motorista, ele é importante, pois nos leva com segurança ao nosso destino. Todas as profissões são muito importantes e são indispensáveis para todos nós. Todas as nossas profissões, gente, são muito importantes e elas são indispensáveis para todos nós, tá? Todas são importantes. O que seria de um médico se não existisse um professor na sua vida? O que seria de um advogado se não existisse um professor na sua vida? Então, todas as profissões, gente, são muito importantes, né? Aí, vejam, vocês vão fazer para casa a página 18. Aí, na página 18, a gente tem o seguinte. A profissão de soldado é muito antiga. Circule com um lápis de cor verde o soldado de antigamente e um lápis de cor azul o soldado de hoje em dia. No segundo, veja as imagens e continue a frase. A professora é importante por quê? O pintor é importante por quê? O pedreiro é importante por quê? Vocês vão continuar. São respostas pessoais, tá? Que vão de acordo com o entendimento de vocês sobre as profissões, né? Sobre a importância das profissões. Aí eu queria que vocês botassem o livro na página 19, que a gente vai falar algumas coisas. Vejam só. Antigamente, as pessoas trabalhavam em quê? Vou ler esse textinho para vocês e vou fazer algumas considerações. Na época medieval, as pessoas trabalhavam de maneira diferente,
pois naquele tempo existia o castelo onde viviam o rei, a rainha, a princesa e o príncipe. Os reis tinham muito poder e possuíam muitas terras. O trabalho do rei era fiscalizar e cuidar da justiça, ajudado pelos conselheiros e juízes. Esses juízes ajudavam o rei a manter a ordem, a aplicar a lei e a julgar os criminosos, e os conselheiros defendiam o rei e elaboravam as leis. O filho mais velho assumiu o trono quando o rei morria. Os camponeses viviam e trabalhavam no campo. Trabalhavam para o rei ou um nobre. O camponês arava a terra, preparando-a para o plantio de sementes, e tecia suas próprias roupas. O artesão era um trabalhador importante na época medieval. Trabalhava com suas próprias mãos na confecção de sapatos, cadeiras, mesas, tapetes e etc. Havia também ferreiros, carpinteiros, açougueiros e carregadores. Com o passar do tempo, novas profissões e novos meios de trabalho foram surgindo. Exemplo disso são as criações de fábricas e indústrias. Por conta de tal evolução, houve uma necessidade de modificar o ambiente ao redor, o que em muitos casos gerou degradação através do trabalho. O que é degradar? Significa que o ser humano é capaz de desequilibrar um ambiente e com isso impedir que as diversas espécies que dele fazem parte sobrevivam. Isso pode acontecer com a retirada de mais do que o ambiente pode nos dar, ou com a destruição dos recursos em ambientes naturais. Então vejam, a gente viu que no passado existiam outras formas de trabalho, né? A gente viu que existiam castelos com reis e rainhas, não que hoje não exista. Hoje existe. A gente tem lá no Reino Britânico a Rainha Elizabeth, a gente ainda tem. Só que as pessoas não trabalham lá do mesmo jeito que trabalhavam antigamente na Idade Média, tá? Como servos, como bobos da corte, como pessoas que trabalhavam na corte. Não existe isso, tá? Hoje a gente tem formas de trabalhos diferenciadas. Mas o que foi falado aqui é que na Idade Média as pessoas trabalhavam nesses castelos como bobos da corte, pessoas que cuidavam do castelo, tá? Pessoas que trabalhavam exclusivamente para o bem-estar do rei e da família real, tá? Hoje a gente tem outros tipos de trabalho, outras localidades de trabalho, tá? Que não são as mesmas que existiam na Idade Média, tá bom? Aí vejam, ainda na página 19, vocês vão responder o primeiro quesito, que diz o seguinte: observe as imagens a seguir e circule onde está havendo a degradação do meio ambiente através das diferentes formas de trabalho. Então, aonde é que está tendo a poluição do meio ambiente em relação a essas diferentes formas de trabalho? Onde é que está tendo essa poluição? É na primeira imagem ou é na segunda imagem? Vocês vão dizer para a tia. No segundo, encontre e copie do texto o que significa degradar. A gente tem lá no final do texto o significado da palavra degradar. Então, é esse significado que vocês vão colocar aqui, tá? No segundo quesito. E aí, gente, eu agora gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre outras profissões, tá? Queria falar sobre outras profissões aqui, tá? Queria falar com vocês sobre o gari, sobre o ambientalista, sobre o reciclador, o biólogo e o agrônomo. A gente já falou aqui sobre o professor, falamos sobre o médico, falamos sobre o carpinteiro, falamos sobre o pedreiro, mas eu queria falar sobre essas outras profissões. Gente, vejam quão importante é o gari. Se não existisse gari, alguém responsável por cuidar da limpeza das ruas, vocês acham que as ruas iam ficar limpas? Assim, nós íamos deixar a rua sempre limpa? Ninguém ia limpar a rua, ela ia ficar sempre limpa. Se não tivesse o gari que passa todo dia limpando, esse profissional da limpeza, eu acredito que em algumas ruas isso não ia acontecer. Se não existisse um gari, eu acredito que em algumas ruas elas iam ficar poluídas. Porque mesmo existindo gari que cuida da rua, que tira o lixo, que limpa a rua, a gente ainda vê algumas ruas extremamente poluídas. E isso é muito prejudicial, porque o homem, né, no geral,
ele acaba poluindo o meio ambiente dessa forma. Quando ele joga garrafas no chão, latinhas no chão, né? Polui o ambiente. Aqui na rua de tia mesmo. Aqui na minha rua, gente, a gente vai ter uma galeria aberta, que é do esgoto. E é extremamente poluído. As pessoas jogam lixo ali, tá? E por mais que todo dia o gari vá ali e retire o lixo, todo dia vai ter muito lixo. Então imagina, esse exemplo que está dando para vocês. O profissional da limpeza, o gari, ele é muito importante, porque ele limpa as ruas, ele recolhe o lixo. Se não existisse o gari, quem era que ia levar o lixo das nossas ruas para o lixão? Será que a gente ia sair das nossas casas e levar o nosso lixo para o lixão? Muito difícil acontecer, né? Provavelmente a gente ia poluir mais ainda o meio ambiente, porque a gente ia deixar lá. Não é verdade? Poderia deixar lá, né? Mas existe profissional de gari que recolhe diariamente, né, o lixo, né, e leva para o lixão, leva para o aterro sanitário, recolhe diariamente. Aqui na minha rua, o único dia que não passa o caminhão do lixo é no domingo, mas durante a semana, todo dia ele passa, menos no domingo, tá? E o gari é uma profissão assalariada, né? Eles têm concursos públicos para ser gari. Vocês sabiam disso, gente? Concursos públicos que as pessoas têm que passar numa prova para assumir um cargo, uma profissão, existem. Ambientalista. A gente vai ter aquelas pessoas que vão cuidar do meio ambiente, que vão fazer projetos, ações, que vão preservar o meio ambiente, a natureza, não é verdade? A gente tem o reciclador, que é aquele coletor, né, de lixo reciclado, que ele vai coletar aquele lixo, vai reciclar, dar uma nova utilidade àquele lixo, né? Ele vai reciclar e vai assim diminuir a poluição de lixo no meio ambiente. Olha que importante. Olha, gente, como é importante o papel de reciclador. A gente tem também o biólogo, né, que vai cuidar do ambiente, vai estudar as espécies, a fauna, o biólogo, né? A gente tem o agrônomo, que vai cuidar do solo, de plantio de novas espécies, de plantio de árvores, né? Então a gente tem esses profissionais que são muito importantes e que trabalham voltados para o meio ambiente, não é? O gari, o ambientalista, o reciclador, o biólogo, o agrônomo, não é verdade? A gente não vai ter esses profissionais. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivenciando um momento onde a gente fala sobre reciclagem, onde a gente fala sobre o meio ambiente, onde a gente fala sobre poluição. E existem profissionais que vão atuar nessas áreas, né? Então, por isso que eu estou trazendo para você. Agora, vejam só. Eu queria propor para vocês uma atividade. Que atividade seria essa? Eu estou aqui falando para vocês sobre essas profissões, né? Estou dissertando, falando um pouco sobre. Falei sobre a minha profissão, que eu sou professora, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, nossa atividade, tá? Uma atividade complementar. Eu gostaria que vocês gravassem um vídeo de até 1 minuto, tá? Não pode passar disso, de até 1 minuto, de no máximo 1 minuto, tá? E nesse vídeo, vocês falassem, tá? Eu quero ver vocês falando nesse vídeo, tá? Sobre a profissão que vocês hoje, no momento, pensam em ser quando crescerem. Dentre todas essas profissões, uma profissão que vocês pensam em ser quando crescerem. Professora, médica, engenheiro, policial. E aí, esse vídeo que vocês vão gravar de 1 minuto, falando sobre a profissão de vocês, dizendo um pouco sobre a profissão que vocês querem ser quando crescer. Exemplo, eu, quando crescer, quero ser professora, porque gosto muito da área da educação, gosto muito de ensinar. Fiz meu vídeo, vocês vão mandar para mim no meu WhatsApp. Vocês vão mandar para mim esses vídeos e eu vou divulgar esses vídeos na plataforma e no nosso grupo, tá? Vou analisar as profissões que vocês querem ser e eu vou divulgar para vocês, tá? Então, meus amores, é isso por hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou super ansiosa para saber a profissão que vocês pensam em ser quando crescer, tá? Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história, de como que a Carla resolveu ser professora. E é isso, gente. Um beijo, olha, um cheiro para vocês. E até amanhã, meus amores, se Deus quiser, com mais um vídeo.